Agradeço a presença de vocês aqui para esse debate. É mais uma iniciativa da Folha e do SEBRAP, uma série de diálogos que a gente já tem feito ao longo deste ano e nos anos anteriores. Hoje, como vocês sabem, nós vamos debater os 30 anos da Constituição, debate sobre as instituições e a crise política. Temos aqui dois nomes de peso para fazer isso. Eu começo apresentando o professor Fernando Limonge, aqui da casa, graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciência Política pela Universidade de Chicago, professor titular de Ciência Política da USP, pesquisador sênior aqui do SEBRAP e autor, entre outros livros, de uma obra que já é um clássico do nosso sistema, da nossa ciência política, executivo e legislativo na nova ordem constitucional. Temos também o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, bacharel em Direito, mestre em Direito pela Universidade Yale, doutor pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é professor titular de Direito Constitucional, é autor de diversos livros desse tema, entre eles Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Quero agradecer muito a presença do ministro Barroso aqui. Como vocês sabem, nós não temos tantos ministros do STF com disposição de participar do debate público, também não temos tantos ministros do STF com a capacidade acadêmica que o ministro Barroso tem, então é uma satisfação para nós termos aqui esse debate tão profícuo entre os dois. Nós estabelecemos democraticamente que o ministro falará por último, Fernando Limonge, que ainda não é ministro, começa falando primeiro. A ideia Você lançou a minha candidatura, né? A ideia vai ter 3 vagas. Exatamente. A ideia é que cada um fale mais ou menos 25 minutos nessa apresentação inicial e, como a gente sempre faz aqui, depois nós abriremos perguntas para a plateia. Fernando, por favor. Obrigado. Bom dia a todos e a todas e a todos. É um prazer participar desta mesa. É uma honra dividir a mesa com o ministro Luiz Roberto Barroso. É muito importante que o SEBRAP faça essa discussão, é muito propício, é muito adequado, uma vez que a história dessa Constituição, que a gente está praticamente comemorando 30 anos, de uma forma ou de outra se liga à história dessa casa. Né? A casa, de alguma forma, participou do processo de redemocratização que culminou na elaboração dessa carta. Como eu tenho pouco tempo, eu serei bastante telegráfico e bastante rápido na minha apresentação. Então, como uma demonstração desta minha honra e deferência de participar dessa mesa com o ministro Barroso, eu começo com uma referência a uma citação de um texto dele, uma frase dele, onde ele afirmou em 2010, portanto antes ainda de ser ministro, como professor, ele afirma: a Carta Brasileira é analítica, ambiciosa e desconfiada do legislador. Eu vou frisar bastante esta última parte, desconfiada do legislador. E vou aplicar um pequeno twist à afirmação e dizer que a Carta desconfia do legislador ordinário, mais especificamente desconfia do poder legislativo e, por extensão, do processo eleitoral que está na origem da formação desse poder. Desconfia num sentido preciso, e essa é a minha interpretação, obviamente não a do ministro, no sentido de supor que o legislador ordinário não cumprirá sua função, ou que, no máximo, o fará de maneira incompleta, quando não inadequada. Desconfia-se que o legislador ordinário, essa é a minha leitura, insisto, permaneceria deitado em seu berço esplêndido, reiterando ou reincidindo em seus velhos vícios e erros, que se manteria aquém de suas funções, paralisando o sistema político, impedindo a efetivação dos direitos previstos na Carta Constitucional. Na verdade, se voltarmos à elaboração da Carta de 88, veremos que a preocupação com a paralisia legislativa dominou os debates constitucionais. E como resultado desta preocupação, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário tiveram suas prerrogativas ampliadas, justamente para evitar que esta paralisia, que o temor desta paralisia, induzida por um legislador ordinário incapaz de agir, viesse a comprometer a nova experiência democrática. Então, essa desconfiança reconfigurou a relação entre os três poderes.
né, reforçando tanto o executivo quanto o judiciário. E, de alguma forma, isto é que definiu a dinâmica institucional que estamos assistindo hoje. Então, a minha fala vai estar dividida em duas grandes partes. Na primeira, eu vou fazer uma alusão rápida à origem dessa desconfiança para com o legislador, para tratar da repercussão concreta desta preocupação no texto constitucional. Na segunda parte, trato mais rapidamente do funcionamento do sistema criado, frisando alguns aspectos da relação entre os três poderes, privilegiando temas relacionados à legislação eleitoral. Tomo como exemplo a legislação eleitoral porque ela aponta para a raiz do nosso atual problema institucional. Então, no que se refere às relações entre o poder executivo e o legislativo, quem acompanhar os debates constitucionais de 87, 88, não terá dificuldades em identificar as manifestações do temor a que aludi. Os exemplos se multiplicam, são inúmeros. A síntese dessas preocupações se encontra no relatório final da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, de autoria do deputado Egídio Ferreira Lima, para quem a organização do Poder Legislativo teria obedecido, aí a citação, uma atormentante e fértil preocupação de torná-lo célere e eficiente, escoimando-o de suas históricas deficiências. Então, os constituintes tomavam como certo que era preciso superar o modelo criado pela Carta de 46, um modelo em que o Poder Legislativo teria operado como um verdadeiro obstáculo ou uma barreira às decisões. A preocupação maior era com a crise de governabilidade, com a paralisia decisória que teria caracterizado o regime criado em 46. Este foi o objetivo maior dos constituintes, evitar a reprodução do quadro de 46. Esse diagnóstico tem raízes tão profundas quanto híbridas no debate intelectual e político brasileiro. São várias as correntes e explicações que confluem para o mesmo ponto. O poder legislativo travaria o processo decisório. A caracterização é sempre, né, de um legislativo amorfo, desarticulado, tradicional e capturado pelo clientelismo. Essa visão passa por várias correntes políticas, né, e cada uma delas tem o seu modo de apresentar. Uma das formulações mais conhecidas é a de Celso Furtado, que diz: o conflito institucional brasileiro dos anos 60 se manifesta entre um confronto entre um executivo progressista e um legislativo conservador. A adjetivação é suficiente para indicar quem é o mocinho e quem é o bandido nessa história. Né? Mesmo a ideia é sempre essa: o executivo deveria prevalecer para que reformas pudessem ser feitas. É importante frisar as duas pernas desse argumento, dessa ideia de que existe um conflito entre um executivo progressista e um legislativo conservador. A perna institucional, os dois poderes, e a perna social do argumento, a quem cada um desses poderes representaria. Né? O legislativo é sempre visto como representando os interesses tradicionais do atraso, da paralisia, em descompasso com a sociedade. Né? A decorrência lógica, então, desta desconfiança é uma desconfiança sobre o processo que compõe o próprio legislativo. Como que o legislativo pode estar em descompasso com a sociedade? Só se o processo eleitoral deformar ou, de alguma forma, distorcer os verdadeiros interesses da sociedade e colocar no Congresso interesses desse atraso. Né? Então, a desconfiança para com o legislador ordinário, no fundo, aponta para uma desconfiança para com o processo eleitoral, que de alguma forma não espelha a sociedade. Eu volto a esse tema adiante no final, quando tratar da questão da reforma eleitoral e como que ela aparece no debate atual.
Mas se a gente voltar à Constituinte, o fato é que, a despeito de ser uma Constituinte congressual, esta foi uma Constituinte marcada por uma visão negativa do processo legislativo, ou do poder legislativo. Então, no caso do poder executivo, né, da relação entre executivo e legislativo, é fato que a Constituição de 88 concentrou poderes legislativos nas mãos do executivo, e isso teve repercussões sobre o modus operandi desse sistema. Então, como a Argelina Figueiredo e eu mostramos, essas prerrogativas fizeram com que o poder legislativo se tornasse o principal legislador do país, de jure e de fato. Né? Essa mesma desconfiança para com o legislador ordinário também se manifestou na definição das prerrogativas do Poder Judiciário, mais especificamente nas atribuições que o Supremo Tribunal Federal recebeu para controlar a constitucionalidade das leis. Em geral, né, isso é a fórmula padrão, a necessidade de constituir um guardião da Constituição em si mesmo indica uma desconfiança para com o legislador. Cortes constitucionais têm, por definição, o poder de derrubar leis ordinárias, desempenhando seu papel antimajoritário, defendendo os direitos das minorias. Mas a Constituição de 88, por ser dotada de um caráter normativo, vai adiante. Por ser uma Constituição dirigente, ela, além deste poder reativo ou negativo, ela dotou a Corte Constitucional de uma capacidade positiva, qual seja, a de forçar a aplicação dos preceitos normativos contidos na própria Carta. De novo, o que está aqui em jogo é essa desconfiança de que o legislativo será inoperante, de que o legislativo será travado e que não realizará, né, não efetivará os preceitos previstos na Constituição. Então, tanto o Executivo quanto o Judiciário tiveram seus poderes reforçados e, de alguma forma, este reforço esteve ligado com a ideia de que o legislador ordinário, paralisaria o sistema e precisaria ser contornado de uma forma ou de outra. Então, passando à operação do sistema, como eu já fiz referência, no caso do Executivo, né, esta nova configuração de poderes deu vazão a um modelo ou uma modus operandi em que o Executivo assumiu o papel de principal legislador do país. Né? Isso eu já fiz referência ao trabalho meu e da Argelina Figueiredo, então é desnecessário entrar em maiores detalhes sobre esta preponderância legislativa do Executivo. Então, o Executivo foi muito ativo e assumiu parte dos poderes normalmente que se atribui ao Legislativo. Quanto ao Poder Judiciário, né, mais especificamente quanto ao STF, essas novas atribuições que ele recebeu com a Carta de 88 permaneceram por um bom tempo, digamos assim, dormentes. Acho que isso é consensual na literatura e nas análises correntes, a de que inicialmente as intervenções do STF no sistema político foram pautadas por uma certa timidez institucional. Né? O STF não assumiu as funções que a Constituição lhe conferiu de forma imediata. Né? Por exemplo, o exemplo mais concreto desta timidez se deu na análise da relação executivo-legislativo na edição e reedição de medidas provisórias. Né? Por muito tempo, o Supremo se recusou ou declinou ao convite de intervir na questão e deixou a questão afeta a relação executivo-legislativo e não interferiu. O fato é que, se você acompanha as decisões do STF a respeito dessas relações, é que prepondera no interior do próprio STF o diagnóstico da crise da governabilidade a que eu já fiz referência, e de que essa crise de governabilidade se resolve com a preponderância legislativa do Executivo. Ou seja,
o STF, de alguma forma, nos seus momentos iniciais, na primeira experiência da nova carta, se alinhou com o executivo, se alinhou com a maioria, se alinhou com a tese da crise de governabilidade. Essa posição, contudo, foi lentamente perdendo a maioria no STF. Né? E o caso das medidas provisórias é paradigmático. Né? O STF vai progressivamente manifestando seu incômodo e sua rejeição à ideia de que o Executivo poderia editar e reeditar indefinidamente medidas provisórias. Né? Então, a despeito de uma forte pressão da oposição à época, a minoria à época, que era formada pelo PT, que pediu e provocou a intervenção do STF em diversas oportunidades, não só com relação a medidas provisórias, mas, por exemplo, privatizações, né? Com relação a decisões regimentais da própria Câmara na reforma da Previdência, na primeira reforma da Previdência, em uma decisão da mesa, do então presidente da mesa, sobre uma decisão de que derrubava a reforma, e houve uma decisão do então presidente da Câmara de passar por cima do regimento. O PT pede interferência do STF, o STF fala, não, isso aí não é comigo, isso é questão interna corporis. Em 2006, há uma tentativa de abertura de uma CPI dos bancos, da privatização dos bancos, 2006. O presidente do Senado não nomeia os integrantes da comissão, os líderes partidários seguram, o PT vai ao STF, pede intervenção do STF, o STF fala, não é comigo, isso é questão interna corporis, isso é questão 96, eu disse 2006, né? 96. Isso é questão, afeta o interior do Legislativo, o STF não cabe se manifestar sobre essas questões. Mas vinha vendo, se você segue as votações no STF, a maioria está lentamente mudando em direção a um papel de intervenção e de proteção da minoria política. O ponto de inflexão, o ponto de virada, é um julgamento de um mandado de segurança, o 24.831, de junho de 2005. Nessa decisão, o STF, liderado pelo voto do ministro Celso Mello, força a abertura da CPI dos bingos, alterando o seu procedimento que vinha desde sempre, que era de não intervenção nas questões internas ao Legislativo. O ministro Celso Mello, nesse mandato de segurança, atende ao reclamo da minoria e força a abertura da CPI dos bingos. CPI dos bingos que dá origem à CPI do mensalão. Foi chamada de CPI do fim do mundo, né? Que tem uma certa analogia com as referências hoje em dia. Diz o ministro Celso Mello na sua decisão: a maioria legislativa, mediante deliberada inércia, e eu friso a palavra inércia, a maioria legislativa, mediante deliberada inércia de seus líderes na indicação de membros para compor determinada comissão parlamentar, não pode frustrar o exercício pelos grupos minoritários do direito que lhes é assegurado. Ou seja, o Supremo decide intervir nas relações entre maioria e minoria e obrigar a formação da comissão de investigação. Então, não há tempo de discutir essa decisão em detalhes, examinar suas origens doutrinárias, etc. Mas o fato é que, como eu disse, esta decisão é um marco, é uma inflexão em todo o comportamento do STF, que altera radicalmente a sua posição a partir daquela decisão. Inverte a sua posição. Em lugar de jogar a favor da governabilidade e se alinhar com o Executivo e com a maioria, passa a defender a minoria e aceitar o papel de
fator ou de regulador desses conflitos. Né? Esta é, como eu disse, uma decisão marcante e que leva a outras e que são conectadas pelos votos dos próprios ministros em seus votos. Um voto faz referência ao outro. São duas decisões em seguida que estão conectadas a essa, são citadas internamente. A derrubada da cláusula de barreira e a imposição de fidelidade partidária. Pode parecer estranho que essas três coisas estejam ligadas, mas elas estão ligadas nos votos dos próprios ministros e nas suas argumentações. Por isso que o mandato de segurança, cujo número eu já me esqueci, é um ponto de inflexão. Né? Ele marca ali uma virada, né? Uma reorientação do Supremo. Né? O voto, a derrubada da cláusula de barreira é a de 1351, comandado o voto do relator é o ministro Marco Aurélio Mello, que vinha votando em minoria com o Celso Mello nos mandatos de segurança anteriormente. Né? Então é uma nova minoria, uma nova maioria que se compõe. Então, neste voto, né, o Marco Aurélio diz claramente que ele está seguindo a orientação do mandato de segurança 24.831, ele faz referência, cita, né, e ele diz: aquela decisão visou garantir a criação de CPI pela vontade de um terço e não da maioria dos parlamentares. Né? Então, esta é uma decisão clara de defender a minoria. O ministro Marco Aurélio, no final do seu voto da ADIM, exatamente esqueci o número, 1351, diz que seu voto é histórico, com a modéstia que lhe é peculiar e imperial, que o próprio nome né, denota. Marco Aurélio dá uma votação histórica, definida por ele próprio. Né? Mas o que diz o Marco Aurélio? Né? Ele derruba uma reforma política feita em 1995, cuja entrada em vigor se daria em 2006. E não era uma reforma política qualquer, era uma reforma política que expressava o consenso que as forças políticas encontraram no final do período de transição democrática. Tinha um modelo de sistema partidário e político que estava embutido na Lei 9.000, sei lá quanto, de 1995, que foi derrubada naquela ocasião, porque estava vinculado à cláusula de barreira, financiamento público de campanha, redistribuição do fundo partidário, redistribuição do tempo de TV pelos partidos. Então, era uma reforma política que foi feita de forma escalonada e que foi derrubada depois que ela entraria em efeito em 2006, quer dizer, 11 anos depois da sua promulgação. Na aprovação da lei que põe a cláusula de barreira, foi uma coalizão entre PFL, PMDB, PSDB e PT. São esses quatro partidos que lideram a aprovação da lei, que representavam, naquela oportunidade, 90% do plenário. Então, se você analisar ali o voto, você vê que em uma penada, em um dia, sob forte influência do noticiário do dia, que é todo ele citado na decisão, né, por causa de fusões partidárias que estão ocorrendo, etc. Mas é uma decisão intempestiva, quase que emocional, eu diria, se você acompanha os debates, né? O Supremo invalida uma reforma política que estava costurada há muito tempo. Né? E se você segue depois, então, para concluir, entrando na questão da legislação eleitoral, o que é que o Supremo vai fazer? Uma série de outras intervenções na legislação eleitoral. Né? Por exemplo, a fidelidade partidária é citada no voto do ministro Gilmar Mendes naquela ocasião. Falando, esse é o nosso próximo passo. Isso é o que nós vamos precisar fazer depois para reformar o sistema. Ou seja, o Supremo resolveu
tirar a reforma feita pelo Legislativo, pela maioria, e fazer a sua própria reforma. Né? E se você olhar todo o desenvolvimento do sistema partidário pós-derrubada da cláusula de barreira, toda a fragmentação partidária, todo o incentivo à fragmentação partidária está ligada à redistribuição de recursos que foi feita na derrubada da cláusula de barreira, que beneficiou os pequenos partidos, que lhes garantiu sobrevivência monetária, eles têm acesso ao fundo partidário e acesso ao tempo de TV, a despeito de votos. Eles não precisam de votos para ter recursos. E eles podem renegociar esses recursos. E é isso que alimentou a fragmentação partidária. Mas o que é interessante é que a justificativa que o Supremo passa a dar em todas as suas intervenções posteriores, inclusive no voto do ministro Joaquim Barbosa, quando declara a questão da fidelidade partidária, o Supremo deve fazer a reforma política que hoje o Legislativo não faz. Já que o Legislativo não faz, nós vamos fazer. Só que o Legislativo tinha feito e o Supremo desfez. O Supremo desfez e não conseguiu remontar o sistema. Então, o que acabou acontecendo, então, foi, na evolução desse sistema, uma reorientação da posição do Supremo em relação não apenas à defesa da minoria, mas à capacidade da maioria definir o rumo do sistema. Então, essa desconfiança para com o legislador ordinário, na verdade, se estendeu a toda uma desconfiança para com a formação da maioria. E teve um efeito bastante desbalanceou, tirou o equilíbrio do sistema. Então, eu já passei do tempo que eu tinha para falar. Eu acho que esta desconfiança, para voltar à proposição original que motivou minha fala, a proposição do ministro Luiz Roberto Barroso sobre essa desconfiança para com o legislador, ela me parece que ela é mais profunda. Que ela, no fundo, ela remete para uma desconfiança para com a própria maioria, e para com o próprio funcionamento do sistema político. Mas essa é uma desconfiança pessoal minha e uma interpretação minha. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Ministro, eu acho que o senhor brincou antes que queria falar depois do Fernando para se defender. Ele não atacou a sua gestão no Supremo, então talvez o senhor possa atacar também. Por favor. Bom dia a todos. Eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos, e nesse ambiente acadêmico, algumas ideias, algumas reflexões sobre esses 30 anos da Constituição. Tenho muito prazer de estar aqui ao lado do professor Fernando Limonge, que é uma das referências da minha geração, embora a gente tenha exatamente a mesma idade, eu dei uma conferida nisso, e do Uirá, que dirige um dos cadernos mais importantes e interessantes da imprensa brasileira, que é o Ilustríssimo da Folha. A Constituição de 1988, ela é um pouco, Fernando Uirá, a história da minha vida, um pouco a história da nossa geração, eu diria. Eu comecei a dar aula de Direito Constitucional pouco antes da promulgação da Constituição. Naquela época eu era apresentado como o jovem professor de Direito Constitucional. Agora eu já sou quase o decano dos professores do Direito Constitucional. A sensação é um pouco estranha. Embora verdadeiramente o decano seja um professor do Ceará, uma figura notável, que é o professor Paulo Bonavides, já nonagenário e ainda em atividade, e ele me contava que um dia desses ele estava no balcão de uma companhia aérea e aí veio cumprimentá-lo um desembargador aposentado, já com idade bem avançada, e foi até ele apoiado numa bengala, assim, andando com dificuldade, e falou assim: professor Paulo Bonavides,
Tiradentes, eu fui seu aluno. Não, deve estar vendo algum engano aqui, meu amigo. Às vezes tenho essa sensação. Eu queria dizer que eu tenho uma visão, apesar da fotografia do momento brasileiro ser extremamente sombria, eu tenho uma visão positiva desses 30 anos da Constituição. Eu geralmente tenho uma visão positiva da vida de uma maneira geral. E acho que boa parte das nossas queixas e reivindicações desse momento, elas se devem ao fato de que nós melhoramos muito e o nosso patamar de exigência aumentou. De modo que parte da nossa insatisfação é porque a gente quer mais e melhor, e não propriamente porque tenhamos estado decadentes. Eu dividi essa minha breve apresentação e, ao final, queria fazer uma interlocução com o Fernando em 3 partes. Uma primeira parte olhando os pontos positivos desses 30 anos da Constituição, uma segunda parte, os pontos negativos, e uma terceira parte olhando para frente e qual é a nossa agenda para o futuro. O primeiro registro, começando no capítulo dos aspectos positivos, o primeiro registro a ser feito é que o fato de uma Constituição na América Latina durar 30 anos já é em si e por si motivo de uma certa celebração. E não foi uma Constituição como as Constituições anteriores brasileiras, que funcionaram mais como documentos nominais ou puramente semânticos. Esta foi uma Constituição relativamente normativa, na medida em que ela teve uma capacidade relevante de efetivamente conformar o processo político e a realidade social. E acho que ela nos ajudou a fazer uma transição bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado constitucional e democrático. De modo que, com todas as suas vicissitudes, eu acho que a Constituição serviu bem ao país e ela representa um capital político que não pode nem deve ser desperdiçado. De modo que eu gostaria de assentar logo ao início que eu sou totalmente contrário à ideia de convocação de uma nova Assembleia Constituinte nas circunstâncias brasileiras atuais de polarização e dificuldade de se produzirem consenso. Não é a Constituição ideal, talvez não seja a Constituição da nossa maturidade, mas é a Constituição das nossas circunstâncias e eu não correria o risco de mudar por alguma coisa diferente. Eu me mudei para Brasília, Fernando, e eu moro numa casa perto do lago, onde começaram a aparecer capivaras no meu jardim. Apareceram 2, depois 4, depois 8, 16, 32. Eu comecei a ficar preocupado com aquela proliferação de capivaras. Não é possível, você não pode encostar numa capivara, é crime ambiental inafiançável, mesmo para ministro do Supremo. Portanto, eu perguntei a um amigo meu, morador de Brasília, qual é o predador natural das capivaras, para ver se eu conseguia dar cobro aquele problema. E ele me disse, onça. Estou conformado com as capivaras, acho que está funcionando bem, não tem problema. É a minha sensação, assim, a gente não troca o que você é capaz de saber lidar com alguma coisa totalmente imprevisível neste momento brasileiro. Quais são os 3 pontos extremamente positivos da Constituição de 1988 que eu gostaria de destacar? O primeiro deles, 30 anos de estabilidade institucional. É preciso ser muito jovem para não valorizar o que é viver sob um regime constitucional e democrático num país com a tradição que o Brasil tinha. E não foi uma Constituição que tenha sobrevivido a tempos banais. Nós vivemos escândalos múltiplos de anões de orçamento, de mensalão, petrolão, a destituição de 2 presidentes da República eleitos por voto direto, e em nenhum momento se cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Eu não vou discutir a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque eu não posso debater questões políticas, mas do ponto de vista jurídico-processual constitucional, seguiram-se as regras do jogo. A visão política que cada um tenha, se houve um golpe parlamentar ou não houve um golpe parlamentar, eu respeito, mas do ponto de vista do procedimento constitucional, ele foi seguido. 2/3 da Câmara admitiram a acusação, 2/3 do Senado votaram pelo
afastamento. Portanto, é impossível exagerar a importância desses 30 anos de estabilidade institucional. Isso num país em que, para fazer um recorte começando em 1930, as quebras da legalidade, ou as tentativas de quebra da legalidade, foram sucessivas. Eu vou contar nos dedos das minhas duas mãos. Revolução de 30, Revolução de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição de Getúlio Vargas em 45, duas tentativas de golpe contra Juscelino, acabaram os dedos da primeira mão, duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek na segunda metade da década de 50, veto dos ministros militares à posse do João Goulart quando da renúncia do Jânio Quadros, golpe militar de 64, prorrogação do mandato do Castelo Branco com o cancelamento das eleições de 65, ato institucional número 5 de 68, acabaram os dedos das minhas mãos, e não acabaram as quebras de legalidade da experiência brasileira. Portanto, é impossível exagerar o que isto representa em termos de superação dos ciclos do atraso. A segunda conquista que eu acho que nós obtivemos nesses 30 anos de democracia, que merece ser registrada e celebrada, foi a conquista de estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos terá vivido os horrores no Brasil do regime inflacionário e da desvalorização da moeda, que não era anual, não era semestral, não era mensal, era diária e depois de um certo dia era por hora. Dependendo da hora em que você fazia o negócio, a moeda já tinha desvalorizado. Era impossível programar a vida para o futuro e a hiperinflação penalizava, sobretudo, os mais pobres que não podiam se proteger no mercado financeiro, investindo o seu dinheiro no overnight. Até que, em meados da década de 90, com o Plano Real, nós conseguimos finalmente domesticar a inflação e ainda criar uma cultura, mas começar a criar uma cultura no país que é a cultura de responsabilidade fiscal. A ideia de que se você repetidamente gastar mais do que arrecada, você produz consequências negativas muito graves, como, por exemplo, as que o Brasil está vivendo agora, com 4 anos de recessão e mais de 7% de decréscimo do produto interno bruto. Portanto, a estabilidade monetária foi outra conquista dos 30 anos da democracia brasileira. E, em terceiro e último lugar, nós tivemos uma expressiva inclusão social ao longo desses 30 anos, entre 30 e 40 milhões de pessoas, para não ter que disputar estatísticas, saíram da linha da pobreza extrema, e o Brasil teve o maior índice de desenvolvimento humano da América Latina nesses 30 anos de democracia. Eu sei que no capítulo Inclusão Social, com a recessão, cerca de 4 milhões de pessoas voltaram, infelizmente, à linha da pobreza extrema. Mas a verdade é que o saldo ainda é extremamente positivo. Portanto, em uma geração, dos 30 anos da Constituição, nós fomos capazes de derrotar a ditadura, de derrotar a hiperinflação e de obter vitórias muito expressivas sobre a pobreza extrema. De modo que, e como disse ao começo desse capítulo, a fotografia do momento atual é muito sombria, mas o filme da democracia brasileira é um filme relativamente bom e acho que com alguns ajustes ele poderá caminhar para um final feliz. Além desses 3 pontos que eu destaquei, em matéria de direitos fundamentais, nós tivemos avanços muito expressivos no Brasil, avanços civilizatórios, avanços que mudam o patamar civilizatório do Brasil, dos quais eu destacaria nesses 30 anos a vertiginosa ascensão da mulher, tanto em termos de sua posição na sociedade conjugal, na sua posição em relação ao marido, que a Constituição de 88 equiparou e, portanto, não tem mais chefe na sociedade conjugal, na sua liberdade sexual, no seu ingresso no mercado de trabalho e no esforço imenso contra a violência doméstica. Portanto, ainda que não sejam batalhas totalmente superadas, a verdade é que nós tivemos um imenso avanço civilizatório em relação à condição feminina no Brasil, talvez a transformação mais visível da minha vida adulta. Tivemos vitórias muito importantes, avanços importantes na questão dos negros ou dos afro-brasileiros com ações afirmativas
no ingresso na universidade, ações afirmativas no ingresso no serviço público e a superação do falso discurso do humanismo racial brasileiro que procurava encobrir uma sociedade extremamente desigual e discriminatória em relação à população negra de uma maneira geral. Esta também não é uma vitória, não é uma luta acabada, mas os avanços são extraordinários nessa matéria. Tivemos avanços muito importantes na proteção dos direitos da comunidade gay em geral, com as uniões homoafetivas, com a possibilidade de casamento, proteção dos transgêneros, com respeito à sua identidade, com a possibilidade de realização das cirurgias de redesignação sexual no próprio Sistema Único de Saúde. Tivemos avanços na questão indígena e superação de muitos preconceitos, demarcação importante de terras indígenas, não em ilhas, mas demarcações contínuas, e além do respeito aos direitos fundamentais das populações indígenas, a demarcação de terras indígenas produz um importantíssimo impacto positivo ambiental. Terras demarcadas são terras em que a proteção ambiental é muito mais bem sucedida do que em terras não demarcadas. Liberdade de expressão, avanços importantes, derrubamos a lei de imprensa do regime militar, derrubamos o dispositivo do Código Civil que exigia autorização para a publicação de biografias. Portanto, também no campo dos direitos fundamentais, eu acho que esses 30 anos foram assinalados por conquistas muito relevantes e muito expressivas. Só para fazer uma pausa amena, eu, dia desses, fui dar uma palestra sobre a questão de direitos fundamentais e a moça me apresentava e dizia assim: está aqui o ministro Barroso, como advogado ele defendeu as uniões homoafetivas, como juiz votou pela descriminalização da maconha, e agora, ministro, dizia a moça, a próxima pauta progressista são as uniões poliafetivas. De modo que nós contamos com o senhor também para esta nossa luta. E só que, acho que numa democracia nenhum tema é tabu. Portanto, tudo pode ser discutido à luz do dia. Mas disse eu para ela, ok, eu já sou convidado para a Marcha da Maconha, já sou convidado para a Parada Gay. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Passando para o segundo capítulo da nossa conversa, os pontos baixos desse período. Eu destacaria 3. E eu não tenho nenhuma divergência, eu não vou nem dizer nenhuma divergência substancial. De tudo que o Fernando falou, não há nenhum ponto que eu gostasse de destacar como pensando completamente diferente. Talvez uma ou outra questão eu veja sob outra luz. Mas eu começaria destacando como um dos pontos negativos desses 30 anos da democracia brasileira, e talvez ele diverja de mim, eu não diverge dele, é o sistema político brasileiro. Quando eu falo sistema político, eu me refiro ao sistema de governo presidencial e parlamentar, eu me refiro ao sistema eleitoral, majoritário ou proporcional, e eu me refiro ao sistema partidário, o modo como os partidos são criados e como eles funcionam. Eu acho que nós temos problemas graves nos 3 domínios. Eu não vou me alongar muito nesse ponto. Eu tenho uma proposta de reforma política que eu escrevi em 2006. Portanto, quando tudo ia bem, eu escrevi academicamente, ninguém encomendou, uma proposta de reforma política em que eu propunha um sistema de atenuação do hiperpresidencialismo brasileiro, algo próximo ao que se faz em Portugal, em que o presidente é eleito por voto direto, conserva competências importantes, mas não é ele que cuida do varejo político. Quem cuida do varejo político é um primeiro-ministro que pode ser destituído por perda de sustentação política sem nenhuma quebra da institucionalidade, porque o fiador da estabilidade institucional é o presidente e este tem um mandato. Escrevi em 2006 e propunha para daí a 8 anos o início desse tipo de modelo, o que teria nos poupado de muitas aflições ali na frente. Eu propunha como sistema eleitoral o voto distrital misto no modelo alemão, que é, em última análise, um sistema proporcional, mas no qual você consegue produzir
dois resultados que eu considero muito importantes para a política brasileira. O primeiro, baratear o custo das eleições. Esta é a origem de boa parte da corrupção que existe no Brasil. Segundo, aumentar a representatividade democrática do Congresso, porque considero que o descolamento entre a classe política e a sociedade civil são parte do problema que nós enfrentamos no Brasil. E para deixar logo claro, eu considero que numa democracia política é gênero de primeira necessidade, portanto, tudo que eu falo é em favor da política para requalificar a política e devolver a política para o centro do sistema. Não sou um entusiasta da judicialização, salvo para situações específicas de proteção de direitos fundamentais. Mas a minha ideia do voto distrital misto é aquele em que o eleitor tem dois votos. Ele vota no candidato do seu distrito, em que cada partido lança um candidato. E, portanto, você barateia o custo da eleição, porque a campanha vai ser limitada ao distrito, e o segundo voto é um voto ideológico, um voto partidário. Metade da Câmara é composta pelo voto distrital, a outra metade pelo voto partidário. Se for o caso de, no debate, aprofundarmos essa discussão, eu terei muito prazer. Portanto, considero que o sistema partidário, eu penso, e aí eu estou de inteiro acordo com o Fernando, na minha proposta eu defendi a cláusula de barreira, e ela foi escrita antes de o Supremo derrubá-la. Eu acho que qualquer futura antologia de equívocos jurídicos deverá incluir esta decisão do Supremo sobre a cláusula de barreira, ao lado da que manteve o monopólio postal na era da internet. Eu certamente acrescentaria essa também, talvez mais uma ou outra. A única coisa que eu posso dizer em favor do Supremo, cuja decisão eu não apoiei desde a época, é que a decisão foi proferida, em parte, para a proteção dos partidos tradicionais de esquerda que iriam acabar com esta decisão. Portanto, houve e muitos partidos, embora tivessem aprovado, como o Fernando disse, a cláusula de barreira, na hora H em que era possível derrubá-la, muita gente foi ao Supremo pedir para derrubar. Mas, inclusive, os partidos de esquerda. Mas acho que a consequência foi muito ruim, como o Fernando enfatizou, que foi esta multiplicação de partidos que desacreditam e desmoralizam o sistema político brasileiro. Boa parte desses partidos funcionam como a institucionalização da desonestidade. É a apropriação privada de dinheiro do fundo partidário e venda de tempo de televisão. O segundo problema, o segundo ponto negativo desses 30 anos de democracia foi uma certa incapacidade de evitar ou de remediar que nós chegássemos a um sistema de funcionamento político pautado por uma corrupção sistêmica e estrutural que se revelou nos últimos anos. A corrupção ocorrida no Brasil não foi um conjunto de pequenas falhas individuais ou fraquezas humanas. Ela foi uma corrupção sistêmica com esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiro que envolveu agentes públicos, agentes privados, empresas públicas, empresas privadas, membros do Congresso, membros do Executivo. Impressionante o que aconteceu no Brasil. E o meu diagnóstico é que isso faz parte de um pacto oligárquico celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal para saque do Estado brasileiro em proveito próprio. E o problema hoje que nós vivemos no Brasil, eu acho que a gente deve ter vergonha do que aconteceu, mas deve ter orgulho da coragem com que nós estamos procurando enfrentar este problema. Mas não é fácil derrotar esta cultura de tolerância com a corrupção, por, eu diria, 3 razões. A primeira, parte do pensamento progressista, parte da esquerda brasileira, acha que a corrupção é uma nota de pé de página na história e que os fins justificam os meios. O segundo problema é que parte da elite brasileira acha que a corrupção ruim é a dos outros, mas a de quem eu não gosto. Mas a dos meus parceiros de pôquer, de mesa ou de salões, essa corrupção não tem tanto problema assim.
E o terceiro problema para enfrentar a corrupção no Brasil são os corruptos propriamente ditos. Porque aí você tem as pessoas que não querem ser punidas, o que é um sentimento humano natural, mas existe no Brasil um lote pior, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E, portanto, gostariam de manter tudo como sempre foi. De modo que é difícil enfrentar esse modelo, porque este esquema de desvio de dinheiro, de apropriação privada do Estado, tem aliados em toda parte, nos altos escalões dos poderes da República, na imprensa e onde menos seria de se esperar. Esta soma de um sistema político problemático e caro, com a tolerância à corrupção, gera um tipo de presidencialismo de coalizão em que o presidente é refém de todo tipo de fisiologismo. E o presidencialismo de coalizão no Brasil significa, de certa forma, a definição de quais os parceiros do governo estão autorizados a roubar, quais os parceiros do governo estão autorizados a desviar dinheiro. E 4 anos depois da Operação Lava Jato, a gente olha para o Ministério do Trabalho e vê como ainda funciona o modo de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil. Portanto, eu destacaria esses como os pontos baixos do período. Um sistema político com muitas deficiências e um custo que estimula a corrupção, uma certa tolerância com a corrupção, e a soma desses dois fatores gera esse tipo de presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil. E, por fim, nesses minutinhos que me faltam, olhando para frente, uma agenda para o futuro. Se eu tiver que pensar uma agenda política, eu tentaria implementar essas reformas. Houve um esforço verdadeiro, eu penso, de boa parte das lideranças políticas para fazerem esta mudança na direção do voto distrital misto. Infelizmente não passou, passaram algumas mudanças que eu considero que são relevantes. O fim das coligações em eleições proporcionais eu acho que vai trazer resultados benéficos, e uma cláusula de barreira menos boa do que aquela que o Supremo derrubou, mas que ainda assim talvez ajude a reduzir o número de partidos políticos e dê uma certa racionalização à negociação política. Eu acho que nós temos uma agenda econômica que tem tardado. Eu acho que a questão da reforma da Previdência não é uma opção ideológica ou filosófica, é uma questão aritmética. A conta não vai fechar e nós seremos um país, nós vamos entregar para os nossos filhos um país arruinado se não fizermos essa reforma com urgência. O país gasta 54% do orçamento com a Previdência, a do regime geral e a do regime público, chamada regime próprio. 54%. Ao passo que o país gasta 20% do orçamento com todos os programas sociais, incluindo tudo que gasta com educação, tudo que gasta com saúde, tudo que gasta com Bolsa Família, tudo que gasta com Minha Casa Minha Vida, tudo que gasta com FIES, não dá metade do que o país gasta com a Previdência, que é uma imensa transferência de renda dos pobres para os ricos, porque é o regime próprio, o dos servidores públicos, que gasta a parte proporcionalmente mais substancial. Uma reforma tributária, o sistema brasileiro é extremamente regressivo, ele é concentrador de renda. Eu não vou ter tempo de me aprofundar sem descumprir o meu tempo. Portanto, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária que simplifique e deixe de ser regressiva. E eu acho que a gente está precisando no Brasil de um choque de liberalismo sem descuidar dos compromissos sociais. Mas nós precisamos de mais sociedade civil, mais livre iniciativa e menos Estado. É o tamanho do Estado e o peso do Estado que estão por trás de boa parte dos problemas que nós enfrentamos. Eu não estou falando do Estado que paga a Bolsa Família. Eu não estou falando do Estado que dá saúde pública. Eu estou falando de um Estado que dá financiamento público para todas as grandes empresas. O Brasil não tem mercado de capitais porque todo mundo vai no BNDES. E temos um mercado de capitais muito aquém do que deveria ser. Um Estado grande e um Estado que funciona mal e é um Estado apropriado privadamente. E acho que nós precisamos
de uma agenda social relevante que inclua um capítulo prioritário para a educação. Uma agenda social tem que incluir educação, saneamento básico, habitação popular, mobilidade urbana, mas eu vou gastar meus 2 minutos finais, 1 minuto sobre educação e 1 minuto para a minha conclusão. Educação tinha que ser uma prioridade no Brasil. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer, todo mundo estava preocupado em saber quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES. Era uma obsessão nacional e todo mundo queria ter certeza de que fossem escolhidos os melhores nomes. E estou de acordo que fosse assim. A educação, que todo mundo diz que é prioridade, entrou no racha político geral, ficou como o DEM. Nada contra nem o partido, nem contra a pessoa física do ministro que esteve lá e que conseguiu boas realizações até. Mas é só para dizer que ninguém estava preocupado em saber quais são os melhores nomes, quais foram os projetos que deram certo pelo mundo afora. Será que nós precisamos de uma boa consultoria internacional? Portanto, nós precisamos de um projeto suprapartidário em matéria de educação para ter um projeto para o ano que vem, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 50 anos. É assim que se pensa em um país. Todos os estudos atuais documentam que o momento mais importante da educação é de 0 a 3 anos, quando a criança absorve, como uma esponja, tudo aquilo que você ensina a ela. Respeito, afeto, valores. E, portanto, num país com tantos lares desfeitos, esta deveria ser a prioridade da educação. Educação de 0 a 3, com o que se resolveria os outros 2 problemas graves da educação brasileira. Não alfabetização na idade certa, que agora passou a ser a 2ª série, e evasão escolar quando se chega no ensino médio. Eu concluo, para podermos entrar no debate, temos uma interlocução que me dará muito prazer, dizendo que acho que nós tivemos muitas realizações desses 30 anos. Acho que temos 2 reformas estruturais muito importantes a fazer. A reforma política e uma diminuição do Estado. Não do Estado social, mas desse Estado econômico e desse Estado administrativo. Há um livro extraordinário que eu li há algum tempo atrás, chamado Why Nations Fail. Já tem uma tradução em português, quem me disse que tinha uma tradução em português foi o Irá, Por que as Nações Fracassam. A tese central do livro é: os países que chegam à prosperidade são aqueles que constroem instituições econômicas e políticas inclusivas. E os países que ficam pobres ou chegam no máximo à renda média são aqueles em que as instituições econômicas e políticas são apropriadas por elites extrativistas. Nós ainda temos uma parcela muito grande de elites extrativistas que subtraem a pouca riqueza que esse modelo consegue gerar para distribuir para si próprias essas elites. Portanto, eu acho que nós vivemos no Brasil um embate entre uma nova ordem que não aceita mais esta apropriação privada do Estado e o desvio de recursos públicos e uma velha ordem que tenta manter tudo como sempre foi. Acho, no entanto, que a história brasileira é uma história que prenuncia um sucesso se nós conseguirmos fazer alguns poucos ajustes. E eu gosto de lembrar, e aqui eu termino, o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio internacional. Não havia manufaturas porque era proibido. Não havia estradas porque era proibido. Não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravos e não havia escolas. E, portanto, 98% da população era analfabeta. Há 210 anos, esta era a infraestrutura do Brasil. Já a superestrutura, nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha uma Magna Carta desde 1215. Nós somos herdeiros de uma tradição, queridos como são nossos irmãos portugueses, do último país da Europa a acabar com a Inquisição.
do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a acabar com o absolutismo. E ainda assim, em 210 anos, com aquela infraestrutura e com essa superestrutura, nós construímos um país que é uma das maiores democracias de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. Portanto, o Brasil foi provavelmente o maior sucesso do século XX. E acho que se nós fizermos um ou outro ajuste, nós seguiremos nesse rumo e logo ali na frente teremos um destino maior e melhor. A gente só não pode se desanimar nem se deixar hipnotizar pelos maus exemplos. De modo que eu tenho seguido o seguinte slogan para a minha vida pública e privada que compartilho com todos. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. Obrigado. Obrigado, ministro. Palavras de um otimismo invejável. Para aproveitar que a sala está cheia, eu vou me abster de fazer perguntas. Podem levantar as mãos. Eu sempre lembro que as perguntas devem ser o mais objetiva possível, devem ter começo, meio e fim nessa ordem. Importante isso, às vezes as pessoas se confundem. E devem terminar com um ponto de interrogação. A gente costuma fazer uma rodada de 3 perguntas. Eu vi que o Fernando também tomou notas ali, imagino que queira debater com o ministro em alguns pontos específicos, mas acho que a gente pode juntar com as perguntas. Pode ir, por favor. Bom dia para todo mundo. Foi um prazer ouvir o Fernando e o ministro falando aqui. E agradecemos a injeção, uma transfusão de ânimo que a gente está precisando, né? Mas o que eu gostaria de é um comentário, mas também uma pergunta. Em relação aos movimentos sociais, né, eu acho que isso falta um pouco falar, foi muito centrado no legislativo, né, no judiciário, principalmente em relação ao SUS, né? Eu acho que o SUS foi uma conquista que a gente não pode deixar de trazer como relevante aqui, né? Muito embora também tenha seus problemas, mas aí teve um movimento social muito importante para a aprovação do SUS e também em relação a, eu acho que a conquista das feministas em relação à Lei Maria da Penha, muito embora a gente vê que tem 2 mulheres por dia que são assassinadas, né? A gente tem visto muito ainda nas mídias o que está acontecendo, mas também foi uma conquista. E uma conquista do movimento de mulheres, movimento feminista. Então, onde é que entra a sociedade aí, enfim, os movimentos nessa equação? Obrigado. Bom, muito obrigada, ministro Fernando, foi muito interessante ouvir mas também ao ouvir os dois, são 2 diagnósticos muito diferentes do que o país seja. Eu preferia morar no país descrito pelo ministro, mas eu tenho a impressão de morar no outro. Várias dessas mobilizações que a Sandra mencionou, que não são só do movimento mulheres, mas a Constituição nasceu herdeira de agendas de vários movimentos sociais, né? Então, ela tem uma característica, entre aspas, mas acho que talvez a palavra seja adequada, progressista. É uma constituinte que nos legou um texto que não era exatamente o que os movimentos sociais queriam, mas ela acabou, como o senhor mesmo mencionou aí, instituindo vários direitos que depois foram sendo mobilizados outra vez por novos movimentos. Agora, a sociedade sob a égide dessa Constituição, não é só essa sociedade que se mobilizou a favor desses direitos, né? Então, muitas vezes aí na sua fala, quando a remissão à ideia de sociedade civil é como se a sociedade organizada fosse sempre uma sociedade progressista, né? Me parece que a gente tem hoje uma distância muito grande entre o texto constitucional e a expressão de vários movimentos organizados na sociedade, que do ponto de vista constitucional, inclusive, são tão legítimos quanto, né? Então, movimentos com agendas contrárias à Constituição.
né, contrárias à própria letra da lei. Então, para chegar ao ponto, minha pergunta é basicamente a seguinte: será que nós não estamos também superestimando a capacidade que têm as leis de transformarem a sociedade? Será que não estamos o tempo todo esperando, tanto das leis em si, quanto dos seus enforcements por meio do próprio Supremo, né, de que a sociedade se transforme por meio de novas medidas? Porque a sociedade brasileira desde a sua origem, aí, né, uma sociedade que se construiu antes da abertura dos portos ainda, com o tráfico de escravos, é uma sociedade profundamente conservadora. Então, eu gostaria muito de morar nesse país que o ministro descreveu, mas eu tenho a impressão que nós moramos no outro e que muitas vezes nesses debates nós não nos relacionamos muito com esse país real. Né? Então é mais uma provocação aí do seu idealismo. A minha pergunta, na verdade, por coincidência, era um pouco na linha da pergunta da Ângela, mas de um enfoque diferente. Partindo da ideia inicial que o Fernando propôs, de que a Constituição foi formulada com um dos pressupostos, uma desconfiança em relação ao legislativo e, portanto, também em relação ao funcionamento do sistema e do processo eleitoral, minha pergunta é se a desconfiança não vai mais além. Ela é uma desconfiança em relação ao eleitor, porque a desconfiança é em relação ao legislativo eleito. Esperta essa moça aí. Oi? Esperta essa moça. Muito esperta. Agora, a questão é o seguinte: a desconfiança em relação ao eleitor, como você também sabe, Fernando, que também estuda isso, ela não é de hoje, foi historicamente construída no Brasil, desde o século XIX, pelo menos, e ela está baseada numa ideia, não para todo mundo, mas para muitos atores, numa ideia de um certo déficit de civilização. Ou seja, o Brasil sofre um déficit de civilização. O eleitor não sabe votar, o eleitor não sabe o que é melhor para o país, o eleitor, enfim, alguma coisa que vai nesse sentido de que cabe, portanto, a quem dirige o país e as leis mudar a sociedade, mas mudar a sociedade porque ela é ruim, porque ela tem um déficit de civilização. A minha pergunta é: a partir desta constatação, não se cria uma ambiguidade em termos de consolidação da democracia, se ao mesmo tempo que você aposta no demos, aposta no eleitor, você desconfia dele e entende que pessoas em cargos centrais, ilustradas, pessoas que, sim, conseguem ver o mundo, o que precisa ser feito, que de fato farão essa democracia acontecer, ou seja, não é contraditório em termos de pensar o funcionamento da democracia brasileira? Obrigado. Vamos responder essas 3 primeiras perguntas, depois já tem outras pessoas que levantaram a mão. Fernando, vamos começar. Eu começo? Porque aí você já aproveita e entra no debate comigo, os pontos que você anotou. Tentar ser rápido, então. Inicialmente, então, eu queria dizer que eu partilho do otimismo do ministro quanto às transformações que ocorreram nesses 30 anos. Né? Elas são muito mais profundas do que a gente se dá conta, talvez. Né? Eu mesmo publiquei recentemente no Valor os dados sobre composição do eleitorado no dia do início do processo, do início da democracia e hoje. 40% do eleitorado em 88 não tinha frequentado a escola. Hoje, eu já esqueci o número, caiu drasticamente. E se você pega um novo ingressante, eleitor de 18 anos, é praticamente zero. Né? Então, você teve uma mudança no país que é profunda, né? E que eu acho que tem a ver com esses movimentos sociais e com a pressão da sociedade, né? Que se fez sentir e que o progresso ou a transformação no Brasil, do ponto de vista social, é muito maior do que a do crescimento econômico. E um pouco é a opção que a sociedade brasileira fez. Crescer devagar e manter as condições sociais sob controle. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje com essa previdência inflacionada.
que é um pacto social que foi construído com a Constituição, né? Então, eu acho que nós temos essa transformação. Acho que também este período de um pouco mais progressista, ele também enfrentou a sua reação a partir de um certo momento. Na transição da democracia, do autoritarismo para a democracia, as forças progressistas se tornaram hegemônicas. E a direita se colocou se perdeu, não tinha organização, né? E não pôs obstáculos ou não reagiu. Ela passou a reagir, passou a se organizar. Em vários momentos você tem esta marca de que a direita também quer falar e quer segurar a coisa, né? Então, eu acho que o ponto de inflexão aí é o plebiscito do desarmamento. Ali foi a primeira vez que a direita infligiu uma derrota à esquerda e pôde tirar a cara para fora e se organizar fortemente, né? E a coisa começou a mudar, né? Então, eu acho que isso tem a ver com a expressão do voto, com a pressão, esse avanço maior da esquerda e essa preponderância da esquerda, do progressismo, tem a ver com o funcionamento da democracia. A maior parte da população brasileira é pobre e demanda reforma social, né? Eu acho que esta insistência, e eu vou polemizar um pouco com o ministro, eu acho que essa insistência na reforma política é uma desculpa ou uma forma de diminuir esta pressão por mudança, né? Não é à toa que são os políticos que são os primeiros a falar em reforma eleitoral, em reforma política o tempo inteiro. É uma forma de se desculpar e de jogar a culpa para lá. Falar, não, a culpa não é minha, a culpa é do sistema, né? As leis eleitorais é que não funcionam e eu sou preso dela. Eu acho que este argumento não cola, né? Então, acho que existem várias coisas que nós damos, digamos, de barata, não sei se essa é uma expressão muito elaborada, mas se dá como dado que, por exemplo, concordo com o ministro, bom, se for para baratear a campanha, toda e qualquer reforma será bem vista. Toda e qualquer reforma para aumentar a representatividade é bem vista. A pergunta é, nós temos campanhas caras por causa da nossa armação institucional? Nós temos baixa representatividade por causa desta armação institucional? E a minha resposta é não. Não temos. As campanhas não são caras por nenhuma razão do modelo institucional brasileiro. O sistema distrital misto, eu discordo do ministro, não vai baratear a campanha, nem vai aproximar eleitor de representante, né? Isso já está resolvido no caso brasileiro, né? O nosso sistema, pasmem, é um dos melhores disponíveis no mercado institucional. Isso é que é otimismo. Mas é representação proporcional de lista aberta é o melhor sistema disponível. Fácil, de longe. Porque sempre se compara o real com o idealizado. Se eu fizer isso, então eu vou obter isso. O passo não está dado, né, de que vai baratear a campanha e que vai... Então, esses seriam os pontos que eu teria a dizer. Nem que o presidente é presa ou qual foi a expressão, do refém de uma maioria no Congresso. O que se dá é o inverso, né? Acho que tem uma má interpretação de como funciona o sistema político brasileiro, de como ele opera, como ele pode operar, que pula para um diagnóstico e propõe a reforma, né? Mas espero ter respondido às perguntas. Muito bem. Da senhora Sandra, eu estou de pleno acordo. Nós estávamos falando de questões institucionais, mas acho que quem empurra a história verdadeiramente são os movimentos sociais e a sociedade. Eu também concordo com a senhora que o SUS é uma das coisas mais importantes que a Constituição de 1988 trouxe. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é provavelmente o maior programa de inclusão social que existe no mundo.
ele tem um problema de subfinanciamento e ele tem hoje um problema de judicialização, que é a questão mais difícil que está posta perante o Supremo Tribunal Federal. Eu até já votei, que é a questão do fornecimento de medicamentos de alto custo e como ele drena recursos que deveriam provavelmente estar indo para outros lugares. Mas eu acho que o Brasil está avançando por conta dos movimentos sociais e da sociedade civil, de uma maneira geral, que hoje tem uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo, e eu acho que essa é a energia que empurra a história e muda paradigmas. Eu também não tenho nenhuma divergência quanto ao que disse a Ângela. Eu não acho que se mude a história com leis. As leis podem até avançar um pouquinho, mas geralmente elas são consequências de conquistas. Eu mesmo, no primeiro livro, primeiro texto relevante que eu escrevi sobre como fazer a Constituição funcionar, sobre a efetividade das normas constitucionais, eu dava um exemplo. No Rio de Janeiro aprovou-se uma lei que proibia o uso de elevador de serviço por empregadas domésticas. Estamos no início dos anos 80. Esta lei não foi produto de uma reivindicação social. Foi uma decisão de um deputado e a Assembleia aprovou. E a verdade é que nada mudou, nada aconteceu na realidade, porque foi uma mudança legislativa que não tinha por trás de si o suporte de um movimento social, de uma mobilização política. De modo que leis, como regra, expressam conquistas políticas. Acho que, às vezes, a Constituição pode estabelecer um objetivo mais distante e trazer à sociedade. Mas, no geral, é o contrário que acontece. Também não temos uma divergência. Quanto à pergunta, como é o nome da senhora? Miriam. Da Miriam, eu acho que a senhora tem toda a razão. Acho que o Fernando tem razão quando fala da desconfiança em relação ao legislativo. A constitucionalização excessiva que nós tivemos, está tudo na Constituição, revela essa desconfiança e, de certa forma, há uma desconfiança do eleitor. Eu quero dizer para a senhora que todas as democracias do mundo têm uma certa desconfiança do eleitor e procuram estabelecer filtros. A democracia americana tem mais filtros em relação ao eleitor do que a brasileira. Os Founding Fathers americanos tinham pânico do eleitor e, por isso, estabeleceram filtros, colégios eleitorais, e raramente alguém escapava desse filtro. O Trump escapou do filtro. Quem tiver a chance de ler esse livro que está sendo lançado agora em português, How Democracies Die, ele procura demonstrar como os filtros, inclusive os partidários, sempre funcionaram e falharam justamente agora, e por isso que houve a ascensão do Trump. As sociedades, aí conjugando Ângela com Miriam, as sociedades são conservadoras em geral, mas elas vão avançando. Deixa eu dar um exemplo de novo para voltar à questão da mulher. Quando eu entrei na faculdade, na segunda metade dos anos 70, a mulher não casada que vivesse conjugalmente com um homem não tinha direito algum, zero. Com algum tempo depois, ela passou, se ela vivesse 5 anos com um homem, ela podia ser dependente na Previdência. Era o único direito que ela tinha. Depois, avançou-se um pouquinho, a jurisprudência passou a entender que ela tinha direito a uma indenização, uma pequena indenização por serviços prestados. Coisa horrorosa assim mesmo. Serviços sexuais, eu suponho, ou domésticos. Depois, ainda por jurisprudência, a mulher passou a ter direito a parte dos bens adquiridos na constância daquela relação. Até que veio a Constituição de 88 e disse: a mulher, ou a união estável, tem o mesmo valor constitucional e jurídico que tem a relação provinda do casamento. Só para demonstrar que o conservadorismo ele vai sendo incrementalmente superado pela mobilização da sociedade e pelo avanço civilizatório. Vez por outra, a gente tem que empurrar a história, como na questão da interrupção da gestação, como foi na questão das uniões homoafetivas. De modo que, para lidar com esse problema, eu tenho escrevi isso recentemente, ainda nem publiquei, o Brasil está precisando ainda de um choque de iluminismo, um choque de idealismo
e um choque de pragmatismo. Iluminismo, um pouco na ideia de que a gente precisa de razão, ciência, humanismo e progresso social. Isso é que é iluminismo. Idealismo significa a capacidade de imaginar um país melhor e maior e viver para isso. E pragmatismo, de deixarmos de ser esse país de gente retórica que vive de abstrações. A gente tem que monitorar resultados, monitorar políticas públicas e ver se a gente está conseguindo produzir os resultados que tem que produzir. Eu não gostaria de deixar passar, porque esse é o ponto central do debate. Eu acho que não há salvação com esse modelo político que o Fernando considera o melhor que há. Ele é muito problemático. O sistema proporcional em lista aberta, eu o vejo como um desastre completo, pelo custo e pela baixa representatividade. E foi este modelo que fez com que o modo de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil funcionasse mais ou menos assim. O agente político relevante indica ou o ministro ou o dirigente da empresa estatal com metas de desvio de recursos, com meta de desvios de dinheiro público. O dirigente da empresa estatal frauda a licitação para contratar a empresa que seja parceira no desvio de recursos. A empresa parceira superfatura o contrato administrativo para gerar o excedente de caixa que vai distribuir através do agente público relevante que começou o ciclo. Este não foi um caso isolado que se descobriu. Este é o modo padrão de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil. É impossível alguém achar que isso seja bom. Mas o problema é saber se isso está relacionado com a lista aberta, com a representação proporcional. Não está. Isso está relacionado com o presidente que tem que nomear para o Ministério da Saúde o representante do partido tal. E aí o presidente, recém-empossado, diz: eu vou convidar um grande médico para ser o ministro da Saúde. O grande médico, aqui de São Paulo, foi diretor, no Sírio-Libanês, diz assim: eu aceito. Portanto, ele ia largar a prática privada dele para servir ao país. Custa caro, porque eu fiz isso. E fiz e não me arrependo e sou muito feliz tentando ajudar o Brasil. Mas ele disse: eu aceito. Mas eu levo a minha equipe. A resposta foi: não, sua equipe não. Só você. A equipe já está lá. A equipe que estava lá, o pessoal que rouba ia continuar roubando. Portanto, é esta... Aí, o Ministério do Trabalho. Alguém tinha dúvida do que acontecia no Ministério do Trabalho? Portanto, você tem um tipo de presidencialismo de coalizão e aí vota-se: não, mas eu só voto com o governo se eu continuar com a Infraero. Ah, bom, então tá, a Infraero é sua. Portanto, você tem um país em que você não consegue colocar os melhores. Porque onde você coloca gente boa, o país funciona. Mas você é refém de um modelo em que você tem que colocar gente ou desqualificada ou que está lá para desviar dinheiro. Acho que isto é o que o presidencialismo de coalizão faz. Eu não estou dando exemplos hipotéticos. Eu estou dizendo o que acontece no Ministério da Saúde, o que acontece no Ministério do Trabalho, o que acontece na Infraero. Ministro, pensa contrafactual. Se fosse um partido só dominando tudo isso, ele não teria o mesmo incentivo para roubar, para fazer isso? E lembra outro exemplo contrafactual. No Ministério da Saúde, o ministro Jatene foi daqui com sua equipe. Funcionou durante o presidencialismo de coalizão. Um exemplo padrão. De quem que o ministro Jatene foi ministro? Do Fernando Henrique. Depois o Serra remontou todo o sistema de saúde. Possível... Então, não é que a ocorrência... Eu não estou defendendo a ocorrência. Eu concordo com você com esse diagnóstico. Mas aí o presidente Fernando Henrique tirou o Ministério da Saúde do varejo da política e colocou lá. Não precisa fazer esse varejo da política. Esse varejo da política não tem nada a ver com a representação proporcional, com o número de partidos, etc. Veja no mesmo governo do presidente Fernando Henrique o que aconteceu na área da energia elétrica. Portanto, tem sempre um preço alto para pagar esse tipo de presidencialismo.
E eu vi do presidente Fernando Henrique, a quem quero bem e admiro, dizer assim, não, mas esse setor era do PFL. Você divide a política, você não... Mas é isso. O PFL, no caso do Ministério das Minas e Energia, o PFL simplesmente foi incapaz, certo? Foi uma administração péssima, tecnicamente péssima, não por questão de corrupção. Eles erraram todo o modelo, né? Enquanto que o PSDB fez a privatização do setor de telecomunicações, com todas as conexões entre o setor privado e o setor público, que também ocorreu, mas foi bem sucedida. Então, não é a lógica da negociação ou da presença de interesse político que dirige isso, né? Corrupção você controla de outro jeito. Não é o sistema político que está causando. E o que eu estou dizendo é muito, muito, muito conveniente para os políticos poder dizer que é o sistema que está criando a corrupção. Que não são eles que estão se desviando moralmente, praticando todos esses atos. Se você negocia, qual é um dos problemas do sistema que a gente tem? Você tem 513 deputados e 81 senadores. Você não consegue fazer negociações institucionais. Eu vou negociar com o partido. E aqui você vai ter essa fração do orçamento para os interesses legítimos que você patrocina. A gente tem um sistema que a negociação é quase individual. E, portanto, cada um com o seu próprio interesse, que às vezes pode ser legítimo, ele quer uma ponte lá para o seu município, e frequentemente não é. Portanto, era preciso criar um sistema em que você pudesse institucionalizar a negociação política, que está excessivamente individualizada por uma atomização imensa. E eu não consigo imaginar, não considerar o custo. Quer dizer, o custo de uma eleição para deputado custa muitas vezes o máximo de subsídios que o deputado pode ganhar em 4 anos de mandato. Então, a corrupção no Brasil tem uma causa aritmética. Custa mais do que ele vai arrecadar. Esse dinheiro tem que ser buscado em algum lugar. Portanto, eu acho que a gente tem que ter um mecanismo de barateamento. Agora, se você em São Paulo tem que fazer campanha para 30 milhões de pessoas, eu não consigo imaginar como isso possa ser barato. Bom, discutir empiricamente isso, ele não faz campanha para 30 milhões de pessoas. Ninguém faz. Está tudo dividido e compartimentalizado. Bom, então já há distritos, por que você não concorda com o distrito? Mas eles se formam normalmente, pelo próprio partido. Eu só estou dizendo que o sistema distrital misto não terá todo esse efeito que você projeta sobre ele. Ele não vai ter todos esses efeitos. Ele tem outras distorções. Por exemplo, o poder econômico funciona muito mais fortemente para afastar a competição, que é como funciona nos Estados Unidos. A maior parte dos distritos são uninominais. Lá é distrital puro. Não tem partido competindo. O voto distrital misto é muito pouco praticado para a gente saber qual o resultado dele. Eu não estou dizendo que qualquer sistema é ideal, todos os sistemas têm suas distorções. Todos eles têm formas de não funcionar. Porque eu acho que em relação à política de droga não está dando certo, tem que testar alguma coisa diferente. Então, esta está dando mais certo do que o diagnóstico usual. Eu não consigo imaginar. Mas pensa o seguinte, de hoje e achar que o sistema político ministro, vamos pensar, deixa eu dizer 2 exemplos, então, só para reflexão. Né? PSDB em São Paulo, no governo do Estado de São Paulo. Tá? Rodoanel, metrô. Foi o presidencialismo de coalizão que gerou a corrupção no governo do Estado de São Paulo? Não, foi o financiamento eleitoral. Segundo, por que o PT precisa participar na divisão da Petrobras? Para comprar voto do PT? O PT era o maior beneficiário dentro da Petrobras. Não era para comprar apoio do PT, certo? O que estava em jogo era financiamento de campanha, disputa por dinheiro para financiar a campanha. É o custo. Então, mas esse custo que importa é o marginal. Os dois estavam subindo. O Avelino mostrou isso. É uma guerra, é como Guerra Fria. Certo? Os dois estão subindo. Então, se o PT tem mais, o PSDB tem mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais.
O que falhou aí foi a fiscalização do TSE, porque todo aquele dinheiro estava na cara que era dinheiro lavado. E a prestação de conta, todo mundo fingindo que era dinheiro lícito. Eu acho que você vai cair Então, na situação que a Ângela suscitou. Você precisa dar os incentivos certos para os comportamentos. A lei, por si só, não consegue conduzir a história. Estamos de acordo. Mas eu queria dizer assim, eu não sou um cientista político e o Fernando é uma das pessoas que eu mais admiro no meio, portanto... Até hoje, né? Não. Ele é profissional e eu sou amador. Mas... Acabei de destruir minha reputação. Vamos lá, a gente tem várias pessoas que levantaram a mão, a gente vai tentar contemplar por ordem, eu me lembro mais ou menos como foi, e quando der os horários aqui, por favor, me avise, a gente interrompe. Acho que a última rodada já faz. Já é, né? Então, infelizmente, quem eu não chamar, que levantou depois dos 3, se eu chamar. Começa. Eu vou passar minha vez e deixo mais tempo para o debate. Então, tá bom. Ali. Meu nome é Wander Simões, estudante de Direito. 35 partidos políticos legalizados, mais 27 ali na Feira do Gargarejo, esperando, coletando assinaturas para se legalizarem. Seriam 35 fórmulas mágicas para fazer um país melhor, para trazer a felicidade para polis, ou seriam 35 instituições de olho no dinheiro público, no seu, no meu, no nosso dinheiro? A coisa chegou a um ponto em que a doença é grave, e a gente sabe que para males maiores os remédios são mais amargos. Será que não é tímida essas reformas que a gente, mini-reforma eleitoral e reformas propostas, será que não é momento de pensar em alguma coisa mais drástica para resolver esta questão? E, além disso, pegando talvez um gancho no que estava dizendo o professor Fernando Limões, na questão do custo das eleições também. Deixa eu ver, me perdi no meu raciocínio da questão da segunda pergunta. A primeira já está Não é muito uma boa. A primeira já a está... gente pensar talvez num modelo em que não haja dinheiro, não é possível imaginar um modelo em que não haja dinheiro público para financiar a campanha eleitoral. Tinha uma pergunta aqui. Então, meu nome é Edson. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Constituição de 88, que foi uma Constituição controlada pelo PMDB. E aí, essa Constituição de 88, ela manteve a Lei de Segurança Nacional, que não foi revogada, ela manteve a Lei de Anistia, que é a Lei de Anistia de militar baixo e não deixa e fica por isso mesmo. E uma questão anterior, a esse de 88, que é a posse do Tarcísio Neves. Ora, o Tarcísio Neves não tomou posse da lei, só podia tomar posse se Tancredo tivesse tomado posse. Então, por que o STF não tomou medida para impedir que o seu Tarcísio tomou posse de forma ilegal? Isso. Eu queria falar uma coisa, bom dia, gostei muito das apresentações, estou gostando do debate, acho uma coisa importante. E gosto do seu otimismo, viu, Barroso? Acho que a gente também, esse é o momento que a gente precisa ser um pouco otimista com o Brasil, porque senão fica difícil, né? Mas eu queria falar sobre outra coisa, que é sobre a questão do financiamento empresarial, porque das reformas que foram colocadas aí, as outras foram votadas pelo Congresso, o fim das coligações, a cláusula de barreira. O financiamento empresarial foi mais uma penada aí do STF sobre a questão do financiamento de campanha. E é onde eu espero que vá ter uma resistência muito grande daqui para diante, porque embora a gente possa concordar com a intenção geral da reforma, ou seja, retirar o financiamento das empresas da política, ver nesse financiamento uma das causas das crises que a gente tem enfrentado sobre corrupção, a maneira de diminuir, digamos, as oportunidades de corrupção, eu acho que vai ter resistência, porque o primeiro efeito dela provavelmente será de diminuir a renovação esperada no Congresso. Então,
o que a gente pode esperar a partir de outubro é uma reação muito grande contra o fim do financiamento empresarial, ou seja, pelo retorno do financiamento das empresas, né? E a outra, eu acho que desse ponto de vista, os custos da campanha, eles votaram 1,7 bilhão, votaram lá a questão do fundo partidário também, ou seja, não está caro se a gente pensar desta forma, não é um sistema caro se a gente pensar dessa forma. Ele tem as suas mazelas, e eu acho que, se é para ser otimista, vamos aguardar um pouquinho o que foi feito agora nessas reformas. O fim das coligações e a cláusula de barreira deve diminuir o número de partidos. Os partidos, aliás, outro dia apareceu uma manchete com tom escandaloso do Estadão, de que um partido estava contabilizando a fidelidade partidária para distribuir o fundo. Ora, não é assim que o partido funciona em tudo que é lugar do mundo? Quer dizer, a fidelidade dos seus parlamentares, né? Quer dizer, é assim, se você é fiel ao partido, você é um cara que reforça o nosso time. Se você não é, vai procurar outro lugar para trabalhar. É assim que funciona em todo lugar do mundo. Lista fechada que você está propondo, é assim que funciona. Os mais fiéis ao partido vão encabeçar a lista. Então, será que a gente, em vez de botar uma onça no jardim, né, propondo uma reforma, não era melhor esperar um pouco, ver se as capivaras, né, vão se ajeitando ali, e assim por diante, só para usar a sua expressão? Vamos lá, quem quer Na começar? na linguagem policial, você sabe o que é capivara, né? Provavelmente é a última resposta, né? Então, talvez Fernando, deixa a missa de Deixa eu só... Então eu vou falar bem rapidamente. Eu queria só dizer o seguinte, que se você deixa o sistema operar, o número de partidos reduz, né? O que tem no Brasil de estranho é que ele funciona ao contrário. Isso é a jabuticaba. E por quê? Pela simples razão que partido tem acesso a recurso econômico sem voto. Esse é o grande problema do sistema político brasileiro. Toda a lógica do sistema político brasileiro, para entender, tem que entender que nós temos também uma outra jabuticaba, que é o horário eleitoral gratuito, imenso, que nenhum outro país do mundo tem. Então, é a competição por este recurso e o acesso a esse recurso que alimenta esse sistema. Se você deixa o sistema funcionar naturalmente, sem essa intervenção, com a eleição para executivo encasalada com a eleição proporcional, a redução do número de partidos é natural. O que segura o Brasil de não ter isso é o horário eleitoral gratuito e toda a negociação para trocar horário eleitoral na eleição para executivo. É na executivo e não na proporcional. O problema todo está na eleição para executivo, que é a mais importante, por definição. Então, o que alimenta isso é isso. Se deixar um sistema funcionar por lógica própria, diminuindo o peso do recurso estatal, que é o tempo gratuito de propaganda, é que o sistema vai mudar. Enquanto não mexer nisso, não vai mudar. Vai ficar assim e vai piorar. Então, não é o recurso privado que é o problema, é o recurso público, é o tempo de TV e a competição por ele, o fato dos partidos poderem vender este tempo no mercado secundário. Esse é o problema. E que é a coligação para executivo que faz isso. Então, esse é o ponto. Eu acho que é esse que a gente tem que entender, então, como funciona para poder intervir, para poder fazer reforma. Se não entende como funciona, capota o negócio, como foi a derrubada da cláusula de barreira. Foi um diagnóstico sobre como funciona o sistema político brasileiro. Basta ler lá o voto do Marco Aurélio. Ele falou, é assim que funciona, eu vou desmontar. E ele montou uma loucura, porque não entende do que estava fazendo. Não sacou a lógica. Então é isso. Vamos lá. Wander, o Brasil tem 3 problemas atávicos. Patrimonialismo, na divisão entre público e privado. Oficialismo, que é esta dependência permanente do Estado e do dinheiro público. E uma cultura de desigualdade, em que ainda se acredita que uns são melhores do que os outros e, portanto, que a lei não vale para todo mundo. A sua questão vai ao ponto do oficialismo. Esta sociedade viciada em Estado em busca de dinheiro público.
eu acho que a gente tem que ter um processo de libertação. O Brasil é um país em que os empresários, eles não correm para conquistar consumidores, eles querem conquistar o dinheiro público do Estado. O capitalismo no Brasil não tem nem risco, nem concorrência. É com financiamento público e reserva de mercado. Então, vale para os empresários, vale para os sindicatos. O que era a contribuição obrigatória? Em vez de você conquistar trabalhadores, você conquistava os cofres públicos e recebia o dinheiro, transferência automática. E acho que na política também existe isso. Em vez de você conquistar o eleitor e mobilizá-lo para participar, você vai aos cofres públicos. Portanto, isso faz parte de uma cultura geral do país. Outro dia morreu um escritor totalmente obscuro, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí um amigo dele fez a saudação e disse: o governo precisa financiar a publicação da obra do fulano de tal, que em vida nunca tinha conseguido. Portanto, todo mundo vive em busca de um dinheiro público. A gente precisa se libertar disso. Portanto, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a política precisa ser capaz de conquistar o eleitor. E aí eu vou dar um salto antes de responder ao Hélio, vou responder ao Jorge Avelino, que é esta questão do dinheiro público e quem deve financiar a democracia brasileira. Essa é uma escolha muito difícil. Se empresa pode ou não pode, Jorge, participar do financiamento eleitoral, eu acho que é uma decisão política, que quem tem que tomar é o Congresso. Porém, o modelo de financiamento eleitoral por empresa que nós tínhamos era de um tal nível de indecência política e de imoralidade administrativa que ele não podia subsistir. Porque a empresa podia tomar dinheiro no BNDES, portanto, tomar dinheiro público, e financiar o candidato da sua preferência, que vai defender os seus interesses. Ninguém pode achar que isso é aceitável. A mesma empresa podia apoiar, como de fato apoiou, o candidato Aécio, a candidata Dilma e a candidata Marina. Se a mesma empresa está apoiando 3 candidatos, ela não está exercendo direito político para quem acha que a empresa tem direito político, como os americanos acham. Se ela está financiando os 3, ou ela foi achacada, ou ela está comprando favores futuros. Qualquer uma das duas possibilidades é péssima. E, em terceiro lugar, era um modelo que não impedia que a empresa que financiou a campanha do governador depois fosse contratada diretamente pela administração que ajudou a eleger, de modo que o favor privado, que era a doação eleitoral, era paga com dinheiro público, que era o contrato administrativo. Portanto, o sistema era completamente indecente. Eu nunca tinha refletido sobre isso que o Fernando falou agora. Assim, a gente sempre considerou o fundo partidário e o horário eleitoral como um dado da realidade. Então, eu preciso ser muito honesto, eu nunca refleti sobre o impacto que isso produz no sistema. Agora, o que eu acho que o Jorge tem toda a razão é que o fim do financiamento por empresa, legítimo e necessário como tenha sido, produziu um subproduto indesejável, que é este fundo eleitoral que foi criado, vai dificultar a renovação do Congresso, porque ele vai para quem já tem mandato. Portanto, decisões judiciais produzem muitas vezes efeitos colaterais que você não é capaz de antecipar. Eu preciso dizer que nesse caso específico, o modelo era muito ruim. Alguém disse, não, mas o novo agora vai facilitar o crime organizado. Eu não sei bem como eu chamaria o modelo anterior. E portanto, eu acho que a gente tem que colocar na mesa esta discussão. Eu até não defendi a lista fechada, não. Você colocou na minha conta. Eu sou a favor. Alemão aí? Eu sou a favor de uma lista que é uma lista que se chama flexível. O partido tem a lista, se você quiser votar no partido e seguir a lista ótimo. Mas você pode furar a lista se você quiser. E aí, se aquele candidato preencher o quociente eleitoral, ele entra. Portanto, só para não passar essa ideia autoritária de que você impede o eleitor de fazer uma escolha diferente. Embora, na prática, no geral, entrará a lista, que eu acho que tem uma vantagem suplementar.
é que você pode ter os políticos tradicionais, os políticos profissionais, o que eu acho que faz parte de uma democracia, mas você também pode colocar um cientista político, quem sabe você no debate parlamentar, você pode colocar um líder comunitário, você pode colocar um jurista, você pode colocar um economista, fazer uma lista em que você ajuda a requalificar o parlamento, porque parte do problema do parlamento, com todo respeito e consideração, é a dificuldade de você ter um debate público de qualidade. Isso se transferiu para o Supremo. Não estou dizendo que o debate público do Supremo seja sempre de qualidade, mas você pega o tema, por exemplo, pesquisas com células-tronco embrionárias. Passou a lei de biossegurança, passou no Congresso. Quem reparou? Quando ela foi questionada ao prever as pesquisas com células-tronco embrionárias no Supremo, você teve um debate nacional sobre pesquisas com células-tronco embrionárias. Portanto, eu acho que a gente tem que requalificar a política, porque o lugar de debate político é no Congresso e não no Supremo. Eu não sou um entusiasta da judicialização, salvo para a proteção de direitos fundamentais. Aí eu acho que cortes constitucionais têm um papel iluminista em matéria de proteção de mulheres, proteção de negros, proteção de gays. Agora, decisões políticas, decisões econômicas, decisões administrativas, dificilmente eu acho que o Supremo deve interferir, e frequentemente, quando interfere, produz consequências que não são boas. Portanto, existe uma judicialização que eu consideraria positiva, que é a proteção de direitos fundamentais e proteção das regras do jogo democrático. E existe matérias em que eu acho que o judiciário deve ser totalmente autocontido. A pergunta do Hélio. Particularmente a questão da posse do presidente Sarney. Primeiro, a conjuntura política da época. Era uma transição muito difícil e muito delicada. Nós estávamos saindo de uma ditadura e entrando titubeantes de uma democracia, todo mundo com muito medo de uma reversão. E quem estiver lembrado, aqueles primeiros tempos da transição, o ministro do Exército ainda era ele sozinho era uma força política poderosíssima. Portanto, era uma transição delicada. Ulisses Guimarães apoia a posse do presidente Sarney. O ministro do Exército apoia a posse do presidente Sarney. Eu não estou entrando nem no mérito se ele deveria ou não, mas seria um excesso de judicialização da vida imaginar que o Supremo pudesse ser o árbitro neste momento, e sequer foi questionada, que eu saiba, judicialmente a posse. O Supremo se fortaleceu de lá para cá. Na verdade, o que aconteceu, se eu tiver um minuto, Urá? O Constituinte de 88 manteve, sem maior discussão, mas possivelmente de forma acertada, o Supremo Tribunal Federal com a mesma composição que vinha do regime militar. Em outras partes do mundo, essas transformações levaram a uma mudança na Suprema Corte. Na Argentina, mais de uma vez. Então, eles mantiveram o mesmo Supremo. O que aconteceu no Brasil? A Constituição de 88 foi interpretada, nos seus primeiros anos, por um tribunal constituído por juristas, muitos de grande qualificação técnica, que deviam a sua investidura, no entanto, ao regime militar, e não à nova ordem constitucional. E, portanto, a Constituição brasileira, a nova, foi interpretada nos seus primeiros anos, de modo a ficar tão parecida quanto possível com a Constituição antiga, o que se chamava de interpretação retrospectiva. Você interpreta o novo para ficar tão parecido quanto possível com o antigo. Aí vem o período democrático e começam as novas nomeações para o Supremo. Então entraram no governo Sarney, que tiveram um grande destaque, o ministro Celso de Mello, que está lá até hoje, o ministro pertence, e aí você começa a mudar, entrou Paulo Brossard, você começa a mudar a configuração do Supremo. Mas a grande liderança do Supremo ainda era do período militar e era de um jurista, porque eu tenho grande apreço pessoal, grande admiração intelectual, mas era um homem extremamente conservador, que era o ministro Moreira Alves.
E aí, esta liderança dura até a posse do presidente Lula, que se deu em 2003. 2003. Em 2003, se aposentam Moreira Alves e mais 2 outros ministros, e aí o presidente Lula nomeia Joaquim Barbosa para a vaga do Moreira Alves, não consigo imaginar antípodas maiores, Carlos Aires, e uma vaga tradicional aqui de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, entrou o ministro Peluso. E aí você começa, depois entrou o Eros Grau, e aí você tem uma renovação no Supremo, e aí a partir de 2004, em 2004 eu propus como advogado a ação da anencefalia, com o Marco Aurélio, e aí você começa a ter um Supremo que vai expandindo as potencialidades da Constituição por via interpretativa. E aí você tem decisões importantes em matéria de anencefalia, em matéria de uniões homoafetivas, em matéria do fim do nepotismo, em matéria de pesquisas com células-tronco embrionárias. Essas todas eu acho que são matérias para o Supremo. O que não é matéria para o Supremo são questões administrativas. Portanto, respondendo à sua pergunta, o Supremo acho que pode carregar muitas culpas históricas, mas acho que ele não teve, relativamente à transição após a morte do presidente Tancredo, presidente eleito Tancredo, primeiro porque não foi provocado, e segundo porque seria quase que implausível, mesmo hoje não, vamos deixar hoje de fora, naquela conjuntura de transição, você ter um Supremo interferindo num processo político. Eu vou lhe dar o exemplo para encerrar, de como o Supremo passou a ser um símbolo. E aí, tudo que não dá certo, alguém projeta o problema no Supremo. O Supremo tem um ou outro problema, mas eu acho que ele tem servido bem à democracia brasileira. O grande problema é que o Supremo se sai bem na proteção de direitos fundamentais, se sai bem na proteção das regras do jogo democrático, mas ele tem uma competência que nenhuma corte constitucional no mundo tem, que é a de funcionar como tribunal criminal de primeiro grau para autoridades encrencadas, inclusive todos os membros do Congresso. Então você tem 500 processos envolvendo basicamente parlamentares. É impossível você colocar uma corte constitucional para arbitrar esse tipo de demanda sem que ela tenha um desgaste profundo. Quando o Supremo funciona mal nesse foro por prerrogativa, esse foro privilegiado, quando ele funciona mal, ele se desgasta com a sociedade. E quando ele funciona bem, ele cria tensões com a classe política. It's a no-win situation. É realmente uma competência muito ruim que nenhuma corte constitucional tem. O Supremo tem superexposição, não é por aborto, não é por uniões homoafetivas, é pelas questões criminais que não deveriam estar lá. E, portanto, hoje você tem uma sociedade amplamente dividida entre quem acha que deve avançar no processo de superação desse modelo de apropriação privada do Estado de desvio de dinheiros públicos, e você tem os que querem continuar com um modelo tão parecido como sempre foi. Esta divisão se manifesta no Supremo também, nas questões criminais. Portanto, o grande problema de superexposição e de desgaste do Supremo está associado, a meu ver, a uma competência que ele não deveria ter, e que, no que dependeu de mim, ela foi reduzida à sua menor expressão na questão do foro privilegiado. Eu fui almoçar com uma juíza, uma moça progressista, inteligente, ela falou para mim assim: o Supremo interveio de uma maneira decisiva na história do Brasil quando não afastou o presidente da Câmara dos Deputados, porque se ele tivesse sido afastado, talvez não tivesse ocorrido o impeachment. Eu ouvi, essas coisas eu só ouço, eu não comento. Pouco tempo depois, ela me disse assim: e outra coisa, o Supremo agora se mete em tudo, se mete em economia, se mete em política, o senhor tem que parar de se meter nas coisas. Mas, olha, eu não vou entrar no mérito, mas o seu primeiro discurso é incompatível com o seu segundo discurso. Portanto, quando você tem uma posição de poder e de visibilidade, todo mundo projeta na instituição a sua insatisfação com alguma coisa. E aí, paciência. Mas eu acho que no papel que lhe cabe, o Supremo tem se saído bem. No papel que não lhe cabe, ele nem sempre se sai bem. Obrigado, ministro. Obrigado, Fernando. Obrigado.